Olá, começamos o nosso programa de hoje, Basta Crer. Começamos sempre com boa disposição, não é? E para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a este programa que tem o objetivo de te ensinar a vencer na vida. Há várias áreas da sua vida aqui você vai aprender a ter sucesso e vitória através da palavra de Deus. E hoje mesmo teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá ensinar muitas coisas, como também irá orar por todos os pedidos de oração. Por isso, se você necessita de ajuda, precisa de um pedido, pode enviar para os nossos contatos. Nós temos aí em rodapé o WhatsApp mais 351 912 895 800 e temos também o número do SOS mais 351 21 190 8990. Ligue para nós, envie o seu pedido de oração ou quem sabe também o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. O que você tem de bom para nos contar? Então, partilhe conosco essas boas notícias. Se você ainda não frequenta uma igreja Maná, então pode ligar para a gente que a nossa equipe vai te ajudar a encontrar a igreja Maná mais próxima de você e assim você vai continuar enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Agora então vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu, por isso preste muita atenção no que ele tem a dizer. Bem, então hoje nós vamos falar de um tema que é super importante, que tem este título, que é Construir a Casa na Rocha. É verdade. Estamos no ponto de começar um ano no Vinho em Folha e, por isso, precisamos de aprender a construir a vida na rocha. E Jesus falou disso e explicou como é que se faz. E para isso eu vou convidar vocês a lerem a Bíblia em Mateus 7, 24. Isto eram palavras de Jesus e ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, não as faz, compará-lo é ao homem insensato. Noutras traduções diz ao homem tolo, estúlcio, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esta mensagem, fiquei admirado e abismado, porque eu, como engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais, sei do que é que Jesus está a falar. É que se a gente não construir um prédio, uma ponte sobre a rocha, se as fundações não estiverem firmes, é uma questão de tempo e aquilo cai. Está a ver? Se for uma ponte, a força do rio, os ventos, muita gente pensa que o vento não é assim tão predominante, muitas vezes é o vento, a ver, outras vezes é a temperatura. Se não for o prédio construído sobre uma rocha, as fundações vão não aguentar. Não vão aguentar e, portanto, tudo que tiver por cima vai partir-se. E Jesus está aqui a dizer que há dois homens. Os dois homens sofreram os mesmos problemas. Os dois homens foram atacados com um problema grandíssimo. Então, teoricamente, nós poderíamos pensar, os dois perderam tudo. Mas não. Um
não perdeu nada. E o outro perdeu tudo. Então isto me diz que não é o ataque, não é o temporal, por pior que seja, que vai definir, que vai determinar se você vai perder tudo ou não vai perder nada. Isto é importante que você entenda, porque muita gente pensa assim, bem, se não fosse agora a crise, se não fosse a Covid-19, se não fosse o mal que me fizeram, se não fosse o azar que eu tive, e daí vai uma série de desculpas, eu estaria melhor. Podia estar melhor por um tempo, mas vindo o temporal, você é como aquela pessoa, pode cair ao chão. Então, eu vou repetir, porque aqui está o grande segredo. 2 pessoas foram atacadas com um temporal igual, gravíssimo. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Então, não podemos dizer que o temporal é que determina se você vai perder tudo ou não vai perder nada. Então, o que é que define a sua vida? Não é o temporal. É o que é que você faz. Como é que você está a construir a sua vida? Como é que você está a construir o seu negócio, a sua família, o seu emprego? Como é que você constrói a sua vida? Porque se você estiver a construir a sua vida sob a areia, é uma questão de tempo, porque o temporal vai chegar. E aí você vai ter problemas. Mas se você começar, ou já começou, a construir a sua vida sobre a rocha, se ou quando o temporal vier, você não perde nada porque tem a sua vida construída por cima de uma rocha. Está a ver? Eu, quando era engenheiro na África do Sul, calculei uma das pontes mais importantes da África do Sul, tanto assim que a nota maior tem uma ponte em arco, que eu é que fui o engenheiro-chefe de cálculo, e um engenheiro, quando calcula uma ponte, vai estudar a bacia hidrográfica da ponte. Quer dizer, quando chove, há uma região grande de terreno, montanhas, vales, etc., que quando chove a água vai para o rio. Essa é a área, chama-se bacia hidrográfica. E a água vai, claro, passar debaixo do rio, da ponte. Se você puser a ponte baixinha, a água vai empurrar o tabuleiro para o chão. Se você puser, se calcular mal a força de impacto do rio, a força do rio empurra os pilares para o chão. E aconteceu já até em Portugal. Portanto, isto tem que ser bem pensado, tem que ser bem calculado, tem que se ver que as fundações vão até ao fiche, ou até a rocha, ou então com estacas. É por isso que os engenheiros têm que saber estas coisas e calcular. Agora, se chega lá um pato bravo, como nós engenheiros chamávamos, eu é que sei como é que é, porque sempre se fez assim, agora estes engenheiros não percebem nada disto, eu é que vou fazer. Porque nunca aconteceu aqui nada e agora de repente o quê? Nada. Então nós também sabemos, nós engenheiros, e calculamos as forças cíclicas. Ou seja, de 10 em 10 anos, existe uma chuva que é acima da média. É chamada a tempestade, ou a chuva dos 10 em 10 anos. Mas há tempestades ainda maior que estas, são as de 20 em 20 anos. Há uma que ainda é maior que a de 10 em 10. Depois ainda há uma de 50 em 50 anos, que é assim ainda mais forte. E depois há outras ainda maiores. E o dono da obra, que normalmente é sempre o governo, diz, não, essa ponte tem que ser calculada para suportar tempestades que só ocorrem na improbabilidade de 50 em 50 anos, porque os 50 em 50 anos é que é amanhã, só daqui a 50 anos é que vai ocorrer. É que você pode estar num ciclo e que já no próximo ano faz os 50 anos. Então, as pontes são calculadas assim. Quem diz isso também diz prédios. São calculados para ventos. Está a ver? Para ventos de uma certa intensidade que, conforme o regulamento de cada país,
vai ter que esse vento ser suportado pelo prédio, que vai atirar com as forças para os pilares e, por sua vez, para as fundações. Se o engenheiro for desses rebaldacos, pá, nunca rola vento, não sei o quê, pá, já no meu tempo se fazia as coisas assim, isto é ferro a mais, isto é betão a mais, é dinheiro a gastar-se sem motivo nenhum, constrói aquilo com facilidades. Quando vier o tempo, o temporal, e com o vento todo e tudo isso, aquilo não aguenta e cai ao chão. Está a ver? Aqui há uns bons anos atrás, em Portugal, aí na região de Cascais, as pessoas começaram a construir casas por cima de um rio que se chama Rio Perene. O que é um rio perene? É um rio que só aparece visivelmente aos olhos quando a chuva é demasiadamente grande. Mas ele está sempre presente, só que está debaixo da terra. Pode estar a 1 metro debaixo da terra, 2 metros debaixo da terra, e quando vem uma tempestade grande e com muita chuva, então o caudal, a quantidade de água, sobe e emerge cá acima. Então, como as pessoas, durante anos e anos, não viram nada de água ali, viam uma coisinha e tal, e por mais que os engenheiros alertassem, não construíssem ali casas até ilegais, eu é que sei, porque então já o outro também construiu, nunca acontece aqui nada. Enfim, resumido, foram construindo casas por cima desse leito, chamado, em engenharia civil, um rio perene. Conclusão, quando veio a tal chuvada de 20 a 20 anos, ou de 50 a 50, ou 30 que foi, aquilo foi tudo por água abaixo. Como é possível? Isto é uma coisa, como é, não sei como é que aconteceu, mas nós engenheiros sabemos como é que aconteceu. Nada fora normal. Está a ver? E foi um desastre muito grande. Muita gente perdeu tudo. Foi até ao mar, perdeu-se muita coisa. Porquê? Construíram as casas sobre a areia, de qualquer jeito. Ora, o que é que isto tem a ver com a nossa vida? Tem tudo, sabe porquê? Porque assim também é muita gente. Constrói a vida de qualquer jeito. Eu é que sei, eu não preciso de Deus. E também, se eu agora já vou à igreja, eu não preciso de ler a Bíblia, isto faço, aquilo não faço. Eu é que sei. A pessoa está a construir a sua vida na areia. E quando vier o temporal, a pessoa não subsiste. Pois, como é que Deus permitiu isto? Porque agora a culpa é de Deus, está a ver? A culpa é de Deus. Claro que não é. Deus previne na Bíblia, e nós é para isso que existe a igreja também, não é? Para ensinar, para você estar prevenido, para você viver do jeito de Deus, de acordo com as regras de Deus, de acordo com as leis de Deus. Por isso, se você fizer isso, você vai vencer. Nós, com esta Covid-19, vimos um desastre total. Todo mundo ficou assustado, não há ninguém que não tenha ficado. Crentes e descrentes. Agora aconteceu que muita gente da nossa igreja, não é para dizer que nós somos os melhores, mas estou a contar o facto, não é? Não caiu, subsistiu. Porque ao longo dos tempos, desde que começou a vir à igreja, começou a praticar a palavra de Deus. E, portanto, na hora do temporal, continuou a praticar a palavra de Deus. O que é que lhe aconteceu? Não caiu. Está a ver? Mas houve um ou outro crente que era, como eu costumo dizer, um crente deslavado, que perdeu. E agora, imagina as pessoas que não conhecem a Deus, andaram a construir a sua vida do jeito de cada um. Eu acho assim, acho assado, e depois é um desastre. É uma calamidade. É maior a calamidade financeira que está a acontecer no mundo do que a de saúde. A ver? É mesmo um desastre muito grande. Muita gente, classe média, passou fome, não tinha dinheiro para dar aos seus filhos. Se não fosse a bondade dos vizinhos, de organizações, das quais nós, felizmente, também participamos, eles morriam à fome. Porque não construíram a sua vida na rocha. Então, vamos ler outra vez Mateus 7. Jesus dizia assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta, dá ouvidos a Deus, à palavra de Deus, e as faz, assemelhá-lo-é ao homem prudente, ao homem sábio. A ver?
que edificou a sua casa sobre a rocha. Assemelhá-lo-ei, compararei este homem, que faz o quê? Ele dá ouvidos a Deus, à palavra de Deus, e pratica e faz o que Deus diz. Sabe, o cristianismo não é uma religiosidade. É um sistema diferente de viver. É verdade. Jesus não veio para implantar uma religião. Veio para implantar um governo novo. Governo. Em que o governo de Deus não quer saber de território nem fronteiras. O governo de Deus está no coração das pessoas. Está a ver? Foi isso que Jesus disse. Os judeus é que julgavam que Jesus tinha vindo para tirar o governo aos romanos, porque os romanos eram assim assados, e dar para eles, judeus, claro. Mas Jesus disse, não estou nem aí, não quero saber disso para nada. Não tem nada a ver com isso. O meu governo não é daqui. Eu vim instituir um governo novo no vosso coração. Então, que governo é este? É que Deus quer ser o nosso rei, o nosso governador, o nosso Deus, que nos diz como é que se faz isto, aquilo, aquilo outro, e o que é que nós não devemos fazer. E não é que Deus precise de nós. Nós é que precisamos dele. E Deus tem sempre razão, porque Ele é Deus. E Ele é que sabe como é que as regras se praticam, porque Ele é que fez as regras. Então, pessoa sábia é aquela que segue as leis de Deus. Faz as coisas à maneira de Deus. Imagine que uma pessoa diz assim, epá, isto é eletricidade, pá, pôr a ficha assim, ainda por cima tem 3 pinos com o neutro, pá, isto não é preciso nada disto, é que sei, já no meu tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bem, ele pura e simplesmente pode ficar com os equipamentos estragados, pode criar curto-circuitos, pode queimar até ter um incêndio na casa ou no prédio, porque ele acha que as leis de eletricidade é à maneira dele, mas não é. Está a ver? Há leis específicas e é assim que funciona e não há outro jeito de funcionar a eletricidade. Está a ver? E Deus é a mesma coisa. Não há hipótese de você querer mudar as coisas que Deus diz. Então, pessoa sábia vai à igreja, aprende os segredos de Deus, as leis de Deus e as pratica. E depois vai ver como tudo vai mudar para melhor. E se ou quando houver um temporal, se ou quando, porque vai haver, você vai ficar de pé. Seja em que área for. Pode ser na área do casamento, na área da família, filhos. Pode ser na área dos negócios. Há pessoas até crentes que acham que porque Deus é bom, eu sou crente, tenho um negócio e, portanto, sigo as coisas à minha maneira. E não vai ver com Deus, com a Bíblia, não é? Como é que Deus diz que o empresário se deve comportar diante de finanças, diante disto, aquilo, daquilo outro? E depois, como é que é possível isto? Então onde é que está Deus? Bem, Deus já estava lá, que certo, você é que não deu ouvidos a Deus. Mas quando alguém dá ouvidos a Deus, então você vai ver que você, em vez de ter problemas, desastres, desgraça, fome, você vai ter sucesso. Ou seja, podem à sua volta 1000 estar a sofrer, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. É o que diz em Salmo 91. Não é porque você é o melhor de todos. Não. É porque o melhor de todos está consigo porque você pratica as leis de Deus. E como as leis de Deus são sempre verdadeiras e as únicas que funcionam, você vai vencer. Está a ver? Veja, por exemplo, Deuteronômio 28. É uma passagem que eu, pessoalmente, leio muitas vezes. Porque diz assim, será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para as guardar e as praticar, então eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Deus te porá numa posição alta, acima da média, acima de ataques, acima de tempestades. E exaltar é isso.
Eu repito, será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, a ver, fazer, Deus diz, eu te exaltarei. Ou seja, te colocarei cá em cima. A ver, acima de tempestades, acima de problemas, etc, etc. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te vão alcançar. As bênçãos te vão alcançar. Presta atenção, a bênção vai atrás de si e vão apanhá-lo. Não é os problemas. É bênção. Coisas boas vão ter consigo. E olha que na nossa igreja, quem ainda não vem à igreja, nós temos, não é, milhares e milhares e milhares de testemunhos deste calibre. Não é? Mas se você for, que não, em nome de Jesus não vai ser, não é? Deste tipo de pessoas que não dá ouvidos a Deus. Bem, então vou-lhe ler o que é que acontece no versículo 15 em diante. Se não cuidar em fazer os mandamentos de Deus, sobre ti virão todas essas maldições até te apanharem e alcançarem e deitar ao chão. E é isso que aconteceu a muita gente durante o Covid-19. Quando andaram a construir a vida na rocha. Não, perdão, na areia. Então, qual é, então, a minha exortação? Primeiro, se ainda não entregou a vida a Jesus, ainda não deu esse passo que é o mais importante de todos, faça isso. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus o Pai, exceto por Jesus. Ninguém se pode salvar a si próprio, através de boas obras, seja como for. Só Jesus tem esse poder. E salvação é a coisa mais importante porque, primeiro, ficamos a bem com Deus. O muro que nos separa de Deus, por causa das nossas iniquidades, as irritações que provocamos em Deus, esse muro desaparece. Então Deus fica do nosso lado. O primeiro passo é você ter Deus do seu lado. E depois é honrar a Deus vindo à casa dele. Não, mas Deus está em todo lugar e tal. Ah, é? Como quem diz, Deus que venha à minha casa. E já agora limpo o chão, arrumo a cozinha. Mas que é isto? Deus é o nosso empregado? Não. Nós é que devemos ir à casa dele, que é a igreja, para honrar a ele. Então sim, vai ver que tudo começa a melhorar gradualmente, semana após semana. E depois tem muito mais coisas. Tem, por exemplo, de ter comunhão com Deus. Eu tenho um livro chamado PDC, Preparação Diária do Cristão. Você, se quer mesmo vencer, você não só anda com Deus, vai à igreja e depois começa a ter comunhão com Deus. Como é que se tem comunhão com Deus? É ler passagens bíblicas, a ver, determinar todos os dias de manhã ou à noite, você põe a sua mente em estar com Deus. Desliga de tudo, começa a ler umas passagens bíblicas, medita, quer dizer, ler devagarinho certas passagens bíblicas, a começar por aquelas áreas onde você está mais fraco, e depois louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por isto, aquilo, aquilo outro, e depois ora, canta, etc, etc. Então, você, tendo comunhão com Deus, cada vez mais sucesso você vai ter, porque Deus é consigo. E, portanto, é isso que eu quero dizer. Agora, em relação às finanças, eu vou falar como é que você também pode praticar esta lição, que é de construir a sua vida financeira na rocha. Vamos lá, então. Uma das áreas fundamentais da nossa vida, e principalmente nestes tempos de Covid que parece que nunca mais acabam, é de facto a área financeira. Tanta coisa fechada, tanta imposição, tanta restrição, tanta restaurante, hotel. Como é que as pessoas vão conseguir sobreviver é um grande milagre. Agora, veja bem, o sistema do mundo pode estar num caos.
As pessoas podem estar a sofrer, estão, com todas as consequências por causa das restrições da Covid, etc. Mas a pessoa que constrói a sua vida na rocha, a área financeira, ela vai vencer, apesar de tudo que estiver lá fora. E um dos grandes segredos que você pode ouvir é o seguinte: sucesso não tem a ver com o que se passa lá fora. Sucesso não tem a ver com o que se passa fora de si, da sua vida. Sucesso tem a ver com o que se passa dentro do seu coração. Está a ver? Você tem que ter, entre muitas outras coisas, pensamentos que não é só serem positivos, serem de Deus. Pensar como Deus pensa. Viver como Deus vive. Está a ver? Ver-se a si próprio como Deus o vê a si. Ou seja, você tem que aprender a viver pelo sistema de Deus. Aí, a mesma lei de há pouco se aplica. Se a pessoa vai construir a sua vida financeira na areia, não dando ouvidos a Deus, não precisa de Deus para nada. Os resultados estão aí. Todos os dias a gente vê as grandes dificuldades que o povo, empresas, governos estão a passar. Porque eles têm o sistema das pessoas, do mundo, onde Deus, eles não querem saber de Deus para nada. Mas há um outro sistema, que é o sistema de Deus, que consiste em usar a lei de semear para colher, estou a falar da área financeira, e que funciona em tempo de crise ou em tempo de paz, em tempo de prosperidade ou em tempo de grande fome, desgraça financeira, etc. Funciona sempre. Está a ver? E Jesus dizia em Marcos 4, 26, que tudo funciona à semelhança do agricultor, que lança uma semente à terra e a semente cresce dia e noite. E nós não sabemos como, mas ela cresce. Primeiro, cresce para baixo, criando raízes, depois cresce para cima, rompe a terra, a ver-se uma ervazinha, depois continua a crescer até dar o seu fruto total e depois então vem a colheita. E tudo assim, tudo funciona assim. Os nossos filhos funcionam com a semente do homem no ventre da sua esposa, as suas palavras são sementes e o seu dinheiro também é semente. Daí que Jesus disse, por exemplo, em Lucas 6,38, dai, ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Dai, quer dizer, semeia primeiro. Colherás depois, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu tenho que semear finanças para colher finanças. E tenho que semear finanças no solo certo. Está a ver? Eu chamo-lhe isso a agricultura financeira. Porque sabemos que, por exemplo, a pessoa, os agricultores que trabalham com arroz, inundam a terra com água. Ali em Portugal, na região de Coruche, só ir lá ver. Mas você não pode pôr feijão assim, nesse tipo de terreno. E trigo, e daí vai. Ora, cada semente tem o solo adequado. E assim também, o solo adequado para as finanças é a casa de Deus. E por isso Deus exorta que nós honremos a Ele com dízimos e ofertas. É assim? E, felizmente, temos mas muitos milhares de testemunhos em todo o mundo onde nós temos igrejas, onde eu diria que mais de 90% das pessoas venceram, não é porque são melhores que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Mas é porque eles construíram a casa na rocha, dando ouvidos a Deus e praticando mesmo durante a crise da Covid-19. Não pararam de semear. E você diz assim, bem, eu sou novo, nunca fui à igreja, como é que é isso? Eu vou dar dinheiro para a igreja, então fico sem dinheiro. Bem, isso é o que você está a pensar,
porque é assim que a matemática do mundo funciona. Mas com Deus não é assim. Quando você semeia, você não perde o dinheiro, você não paga, você semeia. E por isso esse dinheiro que você semeia, Deus vai multiplicá-lo. Como é que Deus se faz? Não sei. Aparece dinheiro? Absolutamente. Empresários têm negócios. Empresários, durante a crise, porque deram ouvidos à palavra de Deus e a praticaram, ficaram com 2, 3 negócios de pessoas que faliram, empresas que faliram. E acabaram o ano melhor que antes. Por que será? Construíram a casa na rocha. Está a ver? Muitos crentes acabaram o ano com contratos melhores que antes, permanentes, com regalias que antes não tinham. Porquê? Porque é o que está aqui escrito por Jesus. Construíram a casa na rocha, deram ouvidos à palavra de Deus e as fizeram. Então, na época da crise, estou a falar agora, desta recente, né, da Covid-19, eles não perderam nada, até ficaram melhores. Está a ver? É isso que estamos aqui a falar. Então, qual é a minha exortação? Para você que ainda não tem Deus, venha à igreja. Começa a dar ouvidos a Deus, começa a praticar esta lei de semear para colher. Agora você já é crente. É só continuar a aplicar esta lei. E na verdade, vocês sabem que se eu semear mais, vou colher mais. Ou seja, quem vai determinar a quantidade de bênção, retorno, colheita, quem determina não é Deus, é você, é cada um de nós. Por isso há pessoas, por esta ou aquela razão, ficaram com dívidas. O que é que eles fizeram? Começaram a semear extra para contrapor as dívidas. E não é que a palavra de Deus deu certo? Pagaram as dívidas ou elas desapareceram. Então, como é que é o empresário que agora quer um equipamento novo, uma máquina, seja o que for, e ele diz, o meu negócio não comporta comprar essas coisas agora. Ele não pensa assim. A pessoa vencedora, ele pensa, eu vou construir a minha vida na rocha, eu vou semear extra para ter essa máquina e ou a máquina vem direto ou o dinheiro vem para comprar a máquina e eu vou vencer. E funciona. E aos anos funciona. Funciona não é porque eu digo, é porque a Bíblia diz. Funciona não é porque é da Maná, é de Deus. É o sistema de Deus. Não é o sistema do mundo. O mundo quase sempre não quer saber de Deus para nada, até se rir de Deus, e agora ninguém está a rir, está a ver? Então, volte-se para Deus. Já anda com Deus, continue com Deus, praticando esta lei. Agora, enquanto aqui o time vai tocar um hino de fé para a área financeira, você vai ver uma placa no ecrã que lhe mostra como é que você pode ser participante desta lei, mesmo que você more longe de uma igreja Maná. Porque o natural é você ir à igreja e semear, é verdade? Mas há muita gente que diz, não, mas eu moro longe. Até há muita gente que diz, não, eu quero semear hoje mesmo. Eu preciso semear, eu preciso de ter esse milagre da multiplicação. Preciso semear hoje. Você vai ver como é que se faz. Vamos lá então. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força
tempo que o fruto se veja. Chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Eu vou orar por si agora, porque eu acredito. Você é uma pessoa sábia que diz assim: eu decido praticar as leis de Deus. Eu decido hoje mesmo começar a honrar a Deus com os meus dízimos, as minhas ofertas. Então, desde já eu declaro que você é o mais vencedor. Eu declaro que as suas sementes vão crescer, boa medida, recalcada, sacudida. Eu declaro que o diabo não tem a mínima chance contra si. Eu reclamo prosperidade, vitória. E eu declaro que as suas dívidas estão desfeitas e que você vai ficar por cima e não por baixo. Amém, amém. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra. E agora eu quero orar por vocês que escreveram, telefonaram, pediram ajuda, compartilharam os vossos problemas e dizer que Deus é realmente um Deus de milagres. Então você só tem que fazer como a música diz: segura na mão de Deus e vai. Ouça só um bocadinho desta música, ela é encorajadora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue. Segura na mão de Deus, ande com Deus. E agora estenda a sua mão sobre mim, ou até, se possível, ponha a mão no ecrã e faça esta oração da fé comigo e diga: Senhor Jesus, eu acredito que Tu és um Deus de milagres. Eu venho a Ti com fé e recebo agora a minha cura, o meu milagre, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora sou eu que vou orar por si e decreto que essa enfermidade seque para a raiz, esse problema desapareça, essa dívida desapareça e ordeno paz, amor e prosperidade da sua vida. Amém e amém. Agora é só acreditar que Deus está consigo. Ouça esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Estou de volta com vocês e agora vamos então ficar com um testemunho que foi gravado lá na igreja de Vila Franca de Xira, da Fernanda. Vamos ver. Olá, eu sou a Liriane, estou aqui na igreja de Vila Franca de Xira e tenho aqui comigo a Fernanda da igreja de Salvaterra e tem um testemunho para nos contar acerca da área das finanças. Portanto, é assim, eu tenho vários eletrodomésticos em casa onde gasto bastante luz e é uma conta sempre grande, pronto, ao fim do mês. E então eu fiz uma concordância com o meu marido que não íamos pagar, mas sim íamos receber. Pera, então a senhora gasta muita energia, né? Muita energia, a conta de luz vem alta. E a senhora com seu marido fez o quê? Uma oração de concordância. Concordância que íamos receber no final do ano, não para pagar, mas sim para receber. E foi isso que aconteceu, porque nós, quando somos tementes a Deus, íntegros nas ofertas, nos dízimos, nas ofertas especiais, Deus abre caminho onde Ele não há. E toda a honra e toda a glória só para Jesus. Realmente toda a honra e toda a glória só para Jesus. E se você é uma pessoa que nos acompanha, que possa precisar de ajuda ou conhece alguém que necessita de ajuda, então saiba que nós temos uma linha de apoio, o SOS, que está disponível 24 horas por dia. Vamos ver esse spot. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90.
ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. Outra forma de você obter ajuda é através da consulta pastoral. Assim você recebe um acompanhamento pastoral em que o pastor irá te ouvir, irá encontrar a solução para os seus problemas. É uma pessoa treinada justamente para te ajudar. Não com o acho dele, mas com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, se você tem interesse em marcar uma consulta pastoral, vamos ver como você pode fazer isso. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Se tiver dúvidas de como marcar a sua consulta pastoral ou qualquer dúvida que seja, pode ligar para nós, +351 21 190 8990, ou também mandar uma mensagem de texto ou uma ligação via WhatsApp, +351 912 895 800. Eu relembro que a consulta pastoral é extremamente confidencial, então tudo que você falar com o pastor, ninguém mais vai saber, ok? É muito importante frisar isso para você que nos acompanha ter a confiança de conversar com um dos nossos pastores e ter a solução que é a palavra de Deus na sua vida. Agora quero chamar um videoclipe de uma das bandas da Curiacos TV, neste caso, o artista Lino Barbosa. Geralmente ele faz músicas dançantes e músicas para você ali chamar o seu amor e dançar junto com ele, não é? Então, se você tem aí o seu esposo, sua esposa aí do seu lado, convida ele aí para dar um toque de dança, afasta as coisas para vocês agora darem uma mexida nos esqueletos. Vamos lá! Jesus Cristo. Eu hoje estou salvo, eu hoje estou curado, pelo poder de Jesus Cristo. Foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo. Foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo. Eu estou salvo, eu estou curado, pelo poder de Jesus Cristo. Eu hoje estou salvo, eu estou curado, pelo poder de Jesus Cristo. Foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu hoje estou salvo, eu hoje estou curado, pelo poder de Jesus Cristo. Foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo.
amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo, foi amor de Jesus Cristo. Muito boa essa música pra gente dançar. Eu não vou contar aqui em estúdio quem dançou. Isso a gente deixa para os making-offs, pode ser? Não vou revelar aqui quem deu aquele toque, o toque da dança. Não vou revelar, tá bom? Eu posso dar dica assim, que um câmera estava ali atrás se mexendo. Pronto, não falo mais. Agora eu quero falar dos grupos familiares, um projeto incrível que tem o objetivo de realmente ensinar você que nos acompanha a palavra de Deus, os rudimentos básicos, não é? Da Bíblia e também através dos grupos familiares abrirmos cada vez mais igrejas. O grupo familiar ele é muito importante porque é lá que um novo convertido, é assim que nós chamamos, uma pessoa que recentemente aceitou Jesus na sua vida, é lá que ele vai receber o alimento certo. Alimento certo, como assim? Vou usar aqui um exemplo, né, que costumamos falar acerca dos bebês. Um bebezinho recém-nascido, aquela coisinha, não é? Acabou de sair dali da barriga da sua mãe. A gente pode dar um arroz com feijão, uma boa picanha? Não, né? Não dá. Eu ainda talvez, brincadeira, eu não daria nunca arroz e feijão para um bebê, né? Eu sei disso. Então, um novo convertido, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus na sua vida, nós temos que dar o alimento certo. É o leite, não é? É o leite da mamãe. E esse leite, como é que ele vai receber esse leite? Nos grupos familiares. Por isso é muito importante esse grande projeto, porque é através dos grupos familiares, como eu disse também, que vamos abrir mais igrejas, porque o grupo familiar ele está ali para ser um ponto de luz e esse ponto de luz se multiplicar. Então, quem sabe você é uma pessoa que está aí nos acompanhando, não frequenta ainda um grupo familiar, gostaria de frequentar, por que não dar a sua casa para um grupo familiar? É uma reunião que acontece no meio da semana, com poucas horas de duração, por isso é algo mais rápido, podemos dizer, então você vai ceder a sua casa ali para uma vez por semana, por algum tempo ali, só específico para quê? Para realmente ensinar a palavra de Deus e muitas pessoas, vizinhos, amigos, familiares, serem salvos para Jesus. Por quê? A única coisa que nós levamos daqui da terra são as almas. Por isso nós fazemos de tudo para ganhar cada vez mais almas. Então, se você que me acompanha gostaria de entregar a sua casa para um grupo familiar, vamos ver como você pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, realmente dê a sua casa para um grupo familiar e faça diferença aí no seu bairro, na sua cidade. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, liga pra gente, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Agora quero falar acerca da Curiacos Music, uma produtora musical. Como você viu, já viu aí o videoclipe do Lino Barbosa, que eu falei artista da Curiacos TV, mas na verdade é artista da Curiacos Music, já estão me corrigindo, tá bom? Você viu o videoclipe do Lino, não é? Assim como o Lino, nós temos outros artistas e outras bandas, com o objetivo de não só fazer com que você que nos acompanha tenha música boa ao seu dispor e também enche o seu coração com a palavra de Deus, mas, claro, utilize essa ferramenta para evangelizar. Vamos ver esse spot da Curiacos Music.
A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E para você que está longe, não tem uma Igreja Maná física para frequentar, não se preocupe. Nós temos a Igreja Online, a sua igreja sem fronteiras. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online, a sua igreja sem fronteiras. Igreja Online é a sua igreja sem fronteiras, não é? www.igreja-online.tv. Entra. Se você é uma pessoa que realmente não tem uma Igreja Maná próxima de você, faça da Igreja Online a sua igreja. Como você viu no spot, temos em várias línguas e também vários botões. Inclusive o botão da programação, que é muito importante para você ver o que vai passar e conseguir assistir, não é? Temos programação ao longo do dia também, não só quando tem reuniões, geralmente de sexta, domingo, nos outros dias da semana também temos muita programação o dia todo para você que nos acompanha estar sempre enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Lá na Igreja Online também tem um botão da salvação. Se você conhece alguém que aceitou Jesus, preenche com ela para ela ser acompanhada, não é? Agora vamos ficar com uma música bem dançante. Mas bem dançante. Uma banda da Curiacos Music que eu gosto muito e tenho certeza que você que conhece também deve gostar. Vamos lá, vamos ficar com esse videoclipe. Vamos lá, dos Jesus, vamos lá. Bora! Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Não toca nesse, nem nesse. Não toca nesse, nem nesse. Esse é meu general convocou o exército. Eu também estava lá. Comecei como soldado, só queria batalhar. No meio das guerras, treino é duro, não dava mais para parar. Conquistar terreno fomos, é quem que vai nos parar. Plano de guerra veio renovar, sou blindado, quem vai me tocar? Cordão de 3 dobras, dificilmente se romperá. Patente subiu, sou oficial. Nossos inimigos serão oprimidos. Estamos unidos, somos destemidos, já sabes. Nós somos escolhidos. Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Não toca nesse, nem nesse. Não toca nesse, nem nesse. Esse é meu. Não vim sozinho, vim com todos. Não tô sozinho, tô com todos. Protegido até os dentes. Aqui ninguém me toca. Eu tô com as costas quentes, então não me provoca. Já sabe bem o que sou capaz. O que tu
diz não ouço mais. Nem mais um passo, volta pra trás. Nesse teu esquema não caio mais. Tentar me parar é querer apagar o fogo com gás. Tira a mão, tche, 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 tira a mão, ei, ei. Tira a mão, tche, 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 tira a mão, ei, ei. Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, não me toca, sai daqui, não provoca. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Não toca nesse, nem nesse. Não toca nesse, nem nesse. Esse é meu, esse é meu. Tira a mão, esse é meu, tira a mão, esse é meu. Não me toca, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Tira a mão, esse é meu, esse é meu. E assim, nessa alegria, também, infelizmente, chegamos ao fim do programa de hoje, mas te esperamos no próximo Basta Crer. Tchau, tchau. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e crucificado por causa dos nossos pecados. Graças a Jesus fomos libertados. Livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou para te exaltar. Livre hoje sou para entregar o meu louvor. Hoje sou livre, livre hoje sou para te adorar. Livre hoje sou para te exaltar. Livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e